Oi pessoal, Eu- uma coisa que eu nunca entendi na minha vida é essa história de que a gente precisa de ter fé e a gente é salvo pela fé. Para mim sempre foi um mistério isso. Eu nasci em ambiente de igreja e aí eu já vi várias pessoas testemunhando, né? Falando assim, antes eu era assim, né, antes de crer em Jesus eu era assim, agora eu sou diferente, eu sou assado, e eu tenho uma fé que transforma, né, quer dizer, eu fui transformado pela fé em Jesus. Eu sempre ouvi aquilo, né, eu nasci em ambiente de igreja, eu sempre ouvi aquilo para mim e falar assim, meu, não tem muito a ver, né, quer dizer, assim, a pessoa que nasce em ambiente de igreja, ela, eu acho, como eu, né, já se imagina mais ou menos cristão, então era difícil eu entender que Jesus transforma a vida, faz alguma mudança na vida. Para mim era algo assim meio difícil de entender. Eu sempre fiquei me perguntando, né, se que tipo de fé que eu preciso de ter para ter essa vida nova, essa vida transformada. E por que isso? Porque também, né, para quem nasceu dentro da igreja, né, já deve ter ouvido muitas vezes que que sim, que o fato só de você ter nascido dentro de uma igreja, por exemplo, evangélica, não te faz cristão, né? Não te faz evangélico, não te e é necessário, por exemplo, nascer de novo, é necessário crer em Jesus, é necessário. E eu sempre fiquei me perguntando, mas que falta em mim, quer dizer, para eu ter assim uma vida mudada, uma vida onde eu tenho paz, alegria em Jesus? Para mim era sempre foi muito surreal essa história toda, tá? E aí eu lembro que quando eu era pequeno, as pessoas cantavam: só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Por isso eu canto aleluia, aleluia, por isso eu canto glória a Deus, só Jesus me satisfaz, é Jesus a razão. E aí eu sempre ficava assim, meio me questionando, né? Rapaz, na minha vida eu não acho bem que Jesus me satisfaz. Para falar bem a verdade mesmo, né? Essa história é um pouco surreal para mim. E para complicar a situação, desde pequenininho eu já vi muita gente tendo problema na igreja, tá? Então, gente que todo mundo imaginava que era super espiritual, daí de repente dá um problema com o sujeito capota e todo mundo fica escandalizado com ele, faz pecados assim que nem o pessoal do mundo faz, entenderam? Quer dizer, eu já vi isso desde pequenininho, eu tô vendo essas coisas. Aí eu fiquei pensando assim, e aquele sujeito que caiu, né, por exemplo, né, ele falava que ele era crente, que ele cria em Jesus, que tinha paz no coração, sei lá, coisas desse tipo, né? E aí depois que tudo acontece, fala assim, meu, o sujeito estava enganado, né? E eu, desde pequenininho, ouvindo essas coisas e vendo essas coisas, eu ficava pensando assim, eu acredito que eu sou cristão, eu acredito que eu creio em Jesus, eu não sinto essa satisfação, paz e alegria toda, mas eu acredito que eu seja salvo. Mas até que ponto realmente que eu sou salvo, dado que tem gente que se auto-engana, né? E acha que é salvo e depois cai. Então, quer dizer, o que me faria diferente de um sujeito que está se auto-enganando, né? E eu me perguntava esse tipo de coisa, e aí eu comecei a bolar uma teoria, e com um monte de versículos bíblicos embasando, né? Para mim não era bem uma teoria, era o que estava escrito na Bíblia, né? E não dá para ter certeza de salvação, na verdade, entendeu? Não dá, isso daí não tá, nem esse termo, certeza da salvação, está na Bíblia, entendeu? Aí eu fiquei assim, acho que não tem nada a ver. E tem outra, tem um. Em mais um lugar na Bíblia está escrito assim: aquele que perseverar
até o fim será salvo, né? E aí, dado que eu vi um monte de gente caindo, eu sempre me perguntei, será que eu vou perseverar até o fim? Ué, se eu não sei o futuro, né? E eu não sei se eu vou perseverar até o fim, então como é que eu posso falar assim que eu tenho a certeza da salvação e vou no céu? Não dá para falar uma coisa dessas, não tem cabimento. Aí eu coloquei isso bastante firme na minha cabeça, né? Que não existe essa história de certeza da salvação, né? Isso é um delírio, principalmente do pessoal crente evangélico, né? Coloquei isso na minha cabeça e o problema foi que aí eu também nunca conseguia ver direito Deus como um Deus bom. Estão entendendo? Por quê? Porque parecia na minha cabeça, né, que Deus, de certa forma, estava sempre, digamos assim, me testando, né, olhando se eu vou perseverar até o fim, se eu não vou, aí dependendo de como for, então aí eu vou para o inferno e seria justo, porque meu coração é pecador, então seria justo da parte de Deus me mandar para o inferno. Mas o fato é que com tudo isso eu nunca cheguei a ter assim muita, digamos, muita alegria de ser cristão, tá entendendo? Com esse tipo de pensamento. E era o que eu pensei por muito tempo mesmo, tá? Décadas. Eu pensava dessa forma. Só que mais recentemente eu tenho pensado de forma diferente. Eu tenho pensado o seguinte, olha pessoal, existe sim a certeza da salvação. A gente pode crer que Jesus está com a gente. Eu posso ter satisfação e alegria em Cristo. Eu posso ter uma vida transformada sim, porque o Espírito Santo tem transformado a minha vida. E hoje eu digo tudo isso e digo com bastante leveza no coração, sinceridade. Eu creio que Jesus está comigo e tem me abençoado, tem guardado a minha vida. Então a pergunta é, o que aconteceu para que eu tivesse essa mudança de pensamento, né? Quer dizer, o que foi que aconteceu? E aí, para a gente entender o que aconteceu, a gente vai estar lendo agora a Bíblia, tá bom? Vamos ver Mateus 14, 22, que fala sobre Jesus andando sobre as águas. Então, eu vou ler aqui o versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus ele havia acabado de fazer a multiplicação dos pães, já estava ficando bastante tarde, né? E Jesus ele fala para os discípulos, Pedro em particular, para atravessarem para o outro lado lá do mar da Galileia. Enquanto isso, Jesus subiu, ele foi para o monte orar. E aí tá Pedro e os discípulos, e eles estão remando mar adentro, e aí some toda a margem, né? E eles estão cada vez mais distantes. E aí continuando, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, Jesus estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, agora a cena já mudou. Então tá Pedro e os discípulos, eles estão de noite. Então, além de eles não estarem mais vendo a margem, eles estão... surgiu um vento forte. Aí, para quem pesca, para quem já saiu de barco, sabe que quando começa a ventar é bastante perigoso, porque vem as ondas, né? E quando vem as ondas, e dependendo do tamanho das ondas, isso pode virar o barco. Então a coisa está ficando perigosa. E para complicar, está de noite. Então
no máximo tem a lua e as estrelas brilhando e eles não estão vendo nada direito, e aí com um barco balançando. O que vocês acham? O pessoal tá com medo, né? Tá ficando bastante complicado a situação. Só que tem um detalhe aqui, que é o seguinte: o que Pedro e os discípulos estão fazendo? Eles estão obedecendo Jesus. E por incrível que pareça, as coisas estão dando errado, entre aspas, tá? Eles estão enfrentando bastante problemas. Então, talvez assim, de relance, uma conclusão, quer dizer, uma ideia que a gente pode tirar dessa leitura é que não é porque você é cristão, está obedecendo o Senhor, que não vai surgir problemas na sua vida. Pode surgir sim, e é o que está acontecendo aqui. Está acontecendo problema na vida dos discípulos. Aí continuando no 23, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É o fantasma!" E gritaram de medo. Então vamos imaginar um pouco. Ninguém está enxergando nada de noite, né? Barco quase capotando, com vento forte e ondas. E aí, o que eles conseguem assim ver entre aspas, eles conseguem sentir, ver mais ou menos, quase não vendo um vulto. O que poderia ser aquele vulto? Quer dizer, a conclusão lógica só podia ser que era um fantasma. Não tem. E agora, se é que eles estavam com medo, agora eles estão apavorados, né, pessoal? Aí no 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." E Jesus disse isso com o barulho do vento e o mar. E, bom, para quem já esteve no mar e escutou o barulho das ondas e vento, sabe que, é um barulho, é um bom barulho, né? E aí eles escutaram aquela voz de Jesus no meio daquele barulho todo. "Coragem, sou eu", né? No meio do vento todo. "Não tenho medo", aquele vento, barulho todo, né? Aí Pedro, ele pegou, ele ouviu assim, ele falou: "Não, é Jesus, é Jesus." Só que não dá assim para ter aquela certeza toda, e ele fala assim: "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Por quê? Porque tá aquele barulho das ondas e do vento. E Pedro deve ter falado gritando, né, para Jesus. E seria mais ou menos como se Pedro, ele estava pensando assim: Jesus falou para ter coragem. Ele falou: "Coragem, né? Sou eu, não tenho medo." Quer dizer, então aí Pedro pegou e falou: "Bom, se é para ter coragem, então me manda eu ir com o Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero estar contigo. Me manda eu ir andando sobre as águas junto com o Senhor." E aí o que aconteceu? Jesus respondeu: "Venha", respondeu ele no 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Então aqui Pedro, ele que estava cheio de fé, né? Agora não parece assim que ele tem tanta fé, sabe? Fé e coragem andam juntos, e medo e falta de fé andam juntos também, né, pessoal? E aí agora Pedro, ele está com medo, ele não está assim com uma fé assim meio pequenininha demais, né? E aí ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E aí esse que é o problema. Bom, Pedro, ele tem uma pequena fé. Ter uma pequena fé é diferente de não ter fé, tá bom, pessoal? Eu vou tentar explicar a diferença. É assim, uma pessoa que não tem fé, ela
tá pouco se ligando até se existe Deus, se não existe, se é que existe, muito que bem, se é que não existe também, eu vou tocar a minha vida, né? Uma pessoa sem fé pensa mais ou menos assim. Ela e se é que existe Deus e Ele é bom e poderoso e Ele tem suas vontades, para mim tanto faz. Uma pessoa que não tem fé não está ligando muito para a vontade de Deus. E aí uma pessoa que não tem fé com esse pensamento, ela se sente confortável em seus pecados. Aliás, ela nem sabe direito que é pecadora, né? Ela ela não fica se questionando. Pelo contrário, muita gente que não tem fé se julga mais santo do que, sei lá, do que muita gente que é mais santa do que ele, né? Assim, a pessoa, assim, ela não tem uma visão muito correta de quem é Deus, a sua santidade. Então, essa é uma pessoa que não tem fé. Aí se você chega e fica falando e fala alguma coisa sobre inferno, né? Para uma pessoa sem fé, a morte, inferno, aí essa pessoa vai falar assim: bom, olha, o meu vizinho, ele é pior do que eu. E aquele outro sujeito lá, ele é pior do que eu. Aquele outro lá também bastante pior do que eu. Então, se é que eu vou para o inferno, né? E aquele outro vai primeiro, outro vai primeiro, outro vai primeiro, então... então, Deus não é assim tão ruim, portanto a gente ir no inferno. Então eu vou pro, sei lá, vou pro céu, vai acontecer alguma coisa assim de não tão ruim para mim. Quer dizer, esse tipo de raciocínio que eu estou falando para vocês é o tipo do raciocínio daquele que não tem fé. Só que Pedro, ele tinha fé. Por menor que fosse a fé de Pedro, ele tinha fé e ele fez uma coisa que é a seguinte: quando ele estava se afundando, ele falou: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Tira de mim, tira desse meu estado aqui. Voltando aqui à Bíblia, no versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, tirou Pedro do mar, né? Pedro, ele tinha deixado de olhar para Jesus. E deixar de olhar para Jesus é como pecar, tá? E então vamos imaginar assim: Pedro, ele pecou, ele deixou de olhar, deixou de confiar em Jesus e por isso ele afundou. A gente está vendo que Pedro, ele não tinha uma fé suficiente para fazer com que ele andasse sobre as águas, certo, pessoal? Isso está claro no texto, ele não tinha fé suficiente, tá? Andar sobre as águas é como levar uma vida cristã, é como, digamos, amar o próximo, amar o inimigo, orar pelo inimigo, são coisas que são antinaturais do ser humano, né? E então andar sobre as águas faz com que o cristão faça coisas que uma pessoa do mundo não faz. Orar pelos inimigos, uma coisa que o pessoal do mundo não faz, mas é tipo andar sobre as águas, certo, pessoal? Então, o que é interessante é que quando Pedro ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou. E quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente, por exemplo, odeia mesmo os inimigos e a gente quer o mal e a gente amaldiçoa os inimigos, certo? Eu acho que sim. Então, aí a gente afunda também, né? Como Pedro afundou. Só que, nesse momento que a gente está afundando, porque, sei lá, quis o mal para o inimigo, né? A gente tem que lembrar de um versículo que está na Bíblia, que é Filipenses 1,6, está escrito assim: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E vamos tentar olhar isso para o lado de Pedro. Deus tinha começado uma boa obra em Pedro. Pedro, ele crê em Jesus. E não é porque ele deixa, por exemplo, de olhar para Jesus e afunda, porque ele deixa a fé dele não é grande, né? Não é boa o suficiente, não é por causa disso que Jesus deixa ele largado e ele afunda e morre, né?
não acontece isso não. Mais para frente, Pedro ele nega Jesus na crucificação. E não é porque Pedro negou Jesus na crucificação também que Jesus o abandonou. Pelo contrário, o que Jesus fez? Jesus, depois da ressurreição, ele vai, confronta Pedro e traz Pedro de volta para si. Versículo 31 ainda. Aí Jesus salva Pedro, tira ele do mar e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí eu já estive me perguntando, o que significa por que você duvidou? Quer dizer, você deveria ter crido em Jesus sem pensar muito? Seria isso? Porque isso não combina com a Bíblia. A verdade, quando a verdade é buscada, ela deve ser confrontada. A verdade ela passa por exames. As pessoas podem duvidar, por exemplo, de que 2 mais 2 é 4, mas daí elas pegam e ficam fazendo um monte de contas e chegam, não, 2 mais 2 é 4, não tem como não ser 4. Você pode meio que provar que 2 mais 2 é 4, certo, pessoal? Então, quando Jesus está falando assim, por que você duvidou? Ele não deve estar falando assim para Pedro, por que você não acreditou em mim sem pensar? Não é isso que Jesus está falando. Então, o que Jesus estaria falando, então? No original, em grego, a palavra duvidou está escrito assim, distazo, não sei como é que pronuncia. E tem a ver com o número 2. Então, a ideia que passa é que Pedro, ele passa a olhar para ele que olhava para o Criador de todas as coisas, Jesus criou todas as coisas, ele que olhava para o Criador, passou a olhar para a criação. A criação é o vento e o mar, são coisas que Jesus criou. Por que você se dividiu? Quer dizer, por que você deixou de olhar para o Criador e passou a olhar para a criação? Não é assim, porque, eu estou falando de novo, Pedro tinha muita evidência de que Jesus é o Messias. Ele tinha visto a multiplicação dos pães, né? Aqui no capítulo 14, ele tinha visto Jesus mesmo andar sobre as águas, ele escutou Jesus pregando o Sermão da Montanha, ele pôde ver Jesus cumprindo as promessas do Velho Testamento. Então, Pedro ele tinha todo motivo para crer em Jesus. Ele não duvidou por falta de embasamento, quer dizer, ele duvidou no sentido de, ele deixou de olhar para Jesus, porque, por que ele deixou de olhar para Jesus? Ele tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para o vento e para o mar. E aí ele pegou e ele afundou. E é isso que acontece, pessoal, com a gente também. Então, muitas vezes a gente está com problema de saúde, problema financeiro, problema na família, com os filhos. E o que acontece com a gente? A gente, às vezes, foca demais no problema, né? Na criação, e deixa de focar no Criador. Porque é o Criador que resolve, de fato, o problema de saúde. Meu corpo pode ter alguns problemas, meu corpo não é perfeito, mas o Criador é que sabe de todos os meus problemas e que pode me sarar. Problema de financeiro. Deus que me colocou um cérebro em mim e colocou capacidade para trabalhar, mas é Ele que está no controle, Ele que está no controle das pessoas, está no controle da crise, está no controle da pandemia, está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus. Família, a mesma coisa. Eu tenho filhos, e filho, bom, quem é pai sabe, filho sempre dá problema, né, pessoal? Mas é Deus que me deu os filhos, certo? Eles provêm dele. Então, eu tenho que olhar para o Criador. A solução, a resposta dos problemas, da minha angústia, está no Criador e não está na criação. Não tá, o problema dos meus filhos não vai ser solucionado com eu olhando os meus filhos, vai ser solucionado com eu olhando o Criador, né? E aí no versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou
Então todos os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu acho que essa é a resposta apropriada para o que aconteceu, né? Eles entraram no barco, aí o vento, aquele barulho todo, parou. As ondas pararam. Ficou tudo calmo. E aí os discípulos ficaram assim: tem alguma coisa em Jesus que é divina, divina, é acima de tudo quanto a gente pode estar imaginando, né? E aí eles adoraram, eles se prostraram aos pés de Jesus, eles dobraram o joelho, colocaram lá a testa no chão aos pés de Jesus e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E essa é a reação que todo cristão deve ter, né? Quando é salvo por Jesus. Nós que somos salvos por Jesus, nós devemos levar uma vida assim, uma vida de adoração, certo? De se prostrar aos pés de Jesus. É assim que deve ser a nossa vida, né? No 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Então, o evento, né, de Jesus andar sobre as águas ocorreu de madrugada. Eles atracam, né, nesse lugar Genezaré, e provavelmente, né, o dia já está surgindo, né, e as pessoas da região, elas acabam sabendo que Jesus está lá e que Jesus tem um poder assim, miraculoso. Jesus cura os doentes e estão levando os doentes para Jesus. E aí o que eles pediam para Jesus? Jesus, cura os meus doentes. Está escrito aqui no texto que eles pediam apenas que Jesus permitisse com que os doentes tocassem na borda do seu manto. E aí eles não estavam nem pedindo cura, mas assim, estavam meio que suplicando por cura, sem meio que se dirigir muito a Jesus, só assim, meio que humildemente, assim, tocando assim na borda do manto de Jesus e sendo curado, né? E aí, voltando a Pedro, Pedro ele acabou de ser salvo por Jesus, e ele está olhando toda essa cena, e tudo isso só vai confirmando no coração de Pedro que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele é digno de adoração. Não existe alguém assim que deva, que sabe, que para quem ele deve a vida, sabe? Pedro ele entregou a vida a Cristo, né? Bom, então antigamente tinha esse versículo na cabeça, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu ficava me questionando se eu perseveraria até o fim, e dado que eu não sabia a resposta, né? Porque eu falava, ninguém sabe o futuro, então eu não sei a resposta, portanto eu não sei se eu sou salvo e ninguém pode saber se é salvo. O versículo, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele é correto. Só que tem uma coisa, o que eu não entendi é que eu não vou perseverar até o fim na minha própria força. Estão entendendo? Jesus vai fazer com que eu persevere até o fim. Assim como ele foi e resgatou Pedro, ele vai me resgatar. Se por acaso eu estiver me desviando de Jesus, Jesus vai me trazer de volta. Estão entendendo? Assim, ou seja, a salvação, nesse sentido, ela não depende da minha fé nesse sentido de eu estar olhando sempre para Jesus.
Porque se por acaso eu desviar os meus olhos de Jesus, como Pedro desviou e afundou, então Jesus ele vai, me pega, me resgata, ele me dá bronca, mas me resgata e me faz olhar de novo para ele. Entenderam? Aí quando eu tive essa, meio que eu fui me convencendo cada vez mais que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aquele que começou a boa obra em mim, né? Deus que começou a boa obra em mim, vai completar essa boa obra até o dia do retorno de Jesus. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é que eu vou perseverar até o fim, não porque eu tenho fé para isso, porque a minha fé é pequena, como a fé de Pedro era pequena. Eu vou perseverar até o fim, porque Deus vai me fazer perseverar até o fim. Entenderam a diferença? E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a falar assim, não, Deus é bom. Deus é bom. E eu posso encontrar descanso nele. Porque antigamente eu não encontrava descanso em Deus. Eu ia para a igreja, era uma coisa pesada para mim. É tudo, você não pode isso, você não pode aquilo, você vai para o inferno, se não sei o quê. Meu, coisa horrível, né? Mas aí quando eu fui entendendo cada vez mais que eu vou perseverar até o fim, eu vou estar com Cristo, Cristo vai estar comigo, né? A despeito do meu coração que busca coisas erradas. Então eu fui realmente encontrando descanso em Jesus, eu fui encontrando satisfação em Cristo, aí eu pude cantar aquela música, né? Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção, por isso eu canto aleluia, aleluia. Bom, aí eu fui tendo mais, digamos, fé, entenderam? Quer dizer, o fato de eu não... o fato de eu não confiar mais que a minha fé é suficiente para me salvar, e querer não ficar pensando muito nisso, mas pensar que Jesus é o que é quem me guarda, é quem me segura, entenderam? Então, o fato de eu ter mudado os meus olhos, em vez de eu estar olhando para mim, para o meu coração, para o que eu acredito, para a fé que tem dentro de mim, eu passei a olhar para Cristo. Em vez de olhar para a criação, eu olhei para o Criador. E aí eu encontrei paz e alegria em Cristo. Eu posso dizer que eu tenho a certeza da salvação, que eu vou estar com Jesus lá no céu, e isso é motivo de grande alegria, certo, pessoal? Então é isso daí.